Tenha sempre confiança em Deus nos tempos de perigo, angústia e aflições. Parte 21, dia 2/8 de 2024. Suas apreensões quanto à magnitude do perigo que corriam eram evidentes nos preparativos com que ela julgou necessário abordá-lo. Todos os judeus e Susã jejuaram 3 dias, noite e dia, antes que ela se aventurasse no perigoso serviço. É também evidente nas palavras com que expressou sua determinação que, tendo calculado o custo, estava disposta a dar a vida em sacrifício pelos amigos. Se eu perecer, pereço. Esther 4,16. Ela consentiu em não empreender esta missão até superar o medo da morte. Que bênção é o casamento segundo a instituição de Deus. Ela era realmente uma esposa que não podia confiar sua vida ao marido. Melhor ser esposa de um camponês cristão do que rainha de um déspota persa. No meio de todas as suas honras reais, que felicidade Esther poderia desfrutar na sua situação. No entanto, com que artifício absurdo ela e seu guardião cortejaram a altura perigosa. A perspectiva da miséria não impedira a mente humana caída de buscar as glórias deste mundo, mesmo às custas da alma. O homem é uma estranha combinação de baixeza e orgulho. D. Argumentos de Mordecai. Vejamos os argumentos pelos quais Mordecai convenceu a rainha a interceder pelos judeus. São aqueles que foram calculados para produzir o efeito desejado e foram, sem dúvida, sugeridos por uma graciosa providência. A fé manifestada por Mordecai na proteção divina aproxima-se do próprio Abraão. Se, então, a fé é um dom de Deus, não há dúvida de que a providência dirigiu a resolução de Esther. Mordecai devolveu esta resposta. Não pense que por estar na casa do rei, só você, de todos os judeus, escapará. Pois se você permanecer em silêncio neste momento, o socorro e a libertação para os judeus surgirão de outro lugar. Mas você e a família de seu pai perecerão. E quem sabe se você chegou à posição real para um momento como este. Esther 4, 13 e 14. Apesar da grandeza do perigo, Mordecai parece confiante de que seu Deus suscitaria a libertação de algum lugar. Ele interpreta corretamente a intenção da providência ao elevá-la à realeza nesta mesma ocasião. Aqui temos um belo exemplo da visão da providência apresentada naquela época pelo povo de Deus. Mordecai conhecia bem os acontecimentos que levaram à exaltação de Esther. Ele sabia que ela foi criada no curso normal dos assuntos humanos. Ele sabia que a exaltação dela se devia ao divórcio de Vaste e à sua beleza incomparável. Um ateu não teria dificuldade em explicar isso. No entanto, Mordecai também acreditava que Deus ressuscitou Esther e concluiu com justiça. A partir do perigo presente, que seu propósito ao criá-la era exatamente o propósito de interceder pelos judeus. De qualquer forma, ele concluiu que, como ela tinha em seu poder fazer um esforço para preservá-los, com prováveis esperanças de sucesso, caso ela se recusasse a testar sua influência, ela poderia esperar que Deus a punisse notavelmente e a salvasse.
seu povo de alguma outra maneira. Serviço sacrificial. Que todos os cristãos aprendam com isto a não retroceder no uso da sua influência para proteger o povo de Deus e servir os interesses do seu reino. Se esconderem o rosto, Deus fornecerá outros instrumentos, e eles não ficarão isentos de castigo. Se, por temor de perigo, recusarem qualquer serviço que a providência de Deus lhes coloque, exatamente aquilo que é temido poderá. E outros poderão sentir-se honrados em realizar a obra em segurança. Deus disse a Jeremias: prepare-se, levante-se e diga-lhes tudo o que eu lhes ordenar. Muro de bronze para permanecer contra toda a terra, contra os reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes e o povo da terra. Eles lutarão contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com você e o livrarei, declara o Senhor. Jeremias 1, 17 e 19. Pelo Evangelho, os eleitos de Deus serão salvos de uma destruição maior do que aquela que ameaçou os judeus no tempo de Ester. O Evangelho deve ser espalhado pelo mundo por meio dos discípulos de Cristo. Deixe-os, portanto, enfrentar o perigo, a vergonha e a perda ao publicar as boas novas da salvação. Porque se passaram 18 séculos desde que foi dada a ordem de pregar o Evangelho a todas as nações. Enquanto muitos ainda não ouviram falar do nome de Jesus, na verdade, o tempo do Senhor pode não ter chegado, mas isso não desculpa a indolência dos seus servos. O mandamento chegou. Essa é a única coisa com a qual estamos preocupados. Amém. Tem continuação. Obrigado, Deus, pelo teu amor, pela tua graça. Muito obrigado, Senhor. Te agradeço hoje e sempre eternamente. Amém e amém.